Pessoal, vamos falar sobre essa tragédia que foi o rompimento da barragem em Brumadinho, em Minas Gerais, e tentar entender por que a gente chegou a esse ponto, porque passa ano após ano e a gente tem que conviver com seguidas tragédias ambientais que prejudiquem muito a reputação do nosso país no exterior e colocam em xeque a exploração do que a gente tem de mais rico no nosso solo, minerais e commodities que são tão valorizados no mundo inteiro e que já colocaram o Brasil como pioneiro no fornecimento dessas matérias-primas. Mas antes de começar, eu peço que você se inscreva no nosso canal, clica no sininho para ativar as notificações e deixe o seu like. Mas vamos lá, vamos começar falando nesse primeiro momento que a gente precisa sim exigir muito que os responsáveis por esse desastre sejam sim levados à justiça. O sentimento de impunidade não deve imperar e de novo a justiça precisa ser feita. O presidente da empresa responsável pela essa barragem, que é a Vale no caso, já se pronunciou e disse que a mina Córrego Feijão, que foi onde aconteceu o rompimento, é uma demonstração de que a empresa não aprendeu com a tragédia em Mariana, também lá em Minas Gerais. Ou seja, existe já esse sentimento de culpa, mas a coisa não pode parar por aí não. As vítimas de Mariana estão até hoje sem ver um tostão do que foi aquele rompimento da barragem que arrasou a vida de centenas de pessoas. E mesmo a empresa Samarco, que é controlada pela própria Vale, sabe, que tem os sócios internacionais como a BHP, que demandam cumprimentos rigorosos de compliance, controles internos, dentro do que os órgãos de controle exigem. Ainda assim, eles precisam pagar pela negligência. Sobre o Brumadinho, o IBAMA já multou inclusive a Vale em 250 milhões de reais por essa tragédia, mas será que a multa ameniza o sofrimento das famílias? Será que também cria barreiras para que empresas que queiram de fato explorar commodities e possam fazer da maneira correta, tanto em compromisso com o meio ambiente? Não deve ser uma coisa nem outra. Fato é que falta clareza nesses dois casos. É gritante a falta de clareza. Não existe uma regulação clara hoje de como empresas devem fazer no caso de exploração de minério e não estamos defendendo aqui regulação, criação de burocracia por criar burocracia. A preocupação é pelo menos ter uma fiscalização de regras feitas estritamente dentro de padrões técnicos confiáveis e que sirvam para evitar que tragédias como esta não ocorram em tão pouco espaço de tempo como foi o caso de Mariana. A ocorrência de um novo desastre só mostra que existem sim falhas de controle gritantes e que precisa se investigar cada vez mais. E também não estamos indo contra as famílias, que devem receber o que lhes é devido, o que é de direito. De novo, a questão aqui é a falta de clareza na questão da exploração, o que demonstra falhas onde governos anteriores desprezavam o que eram regras e regulações para os campeões nacionais, para atender interesses empresariais de determinados grupos, como vimos nas relações da Odebrecht, da JBS. As regulações eram ignoradas. A gente não sabe se é o caso da Vale, mas os campeões nacionais eram os maiores favorecidos, pulando as etapas o tempo todo, criando benefícios gigantescos, empréstimos vultosos do BNDES. Mas como o modus operandi era favorecer os gigantes, a possibilidade de ignorar a construção de regras firmes para a exploração de barragens deve ser sim levada em conta. Nesse caso, a gente precisa de uma discussão de exploração. Nesse caso, é preciso sim uma discussão de barragens de exploração de commodities, que se chega a um marco regulatório, se preciso. O Brasil é um país que cada vez mais explorará commodities, cada vez mais fará barragens do tipo e precisa preservar a vida tanto do meio ambiente como das pessoas que cercam locais desse tipo. Precisamos tratar o tema com responsabilidade e cobraremos sim atitudes que reforcem este tema. Sobre a tragédia em si, vamos colocar um link aqui na descrição do vídeo para que vocês doem mantimentos e materiais urgentes para Brumadinho, porque o Brasil ele só não pode ser famoso pelas tragédias que acontecem nesse caso, desses descontroles. A gente também é famoso pela solidariedade quando acontecem coisas desse tipo. O MBL Niterói se solidariza com as famílias e se coloca à disposição para ajudar no que puder para cobrar que ações sejam tomadas para evitar que coisas do tipo não aconteçam mais. É isso aí, galera. Um abraço. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/MBL Niterói.